Viana, eu sou o criador do Método Moto. Comigo você vai pilotar com segurança a sua moto e curtir os momentos únicos que ela pode te entregar sem correr risco à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Esse é o objetivo, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre contra-esterço. Contra-esterço, o famigerado contra-esterço, um dos assuntos mais envoltos em névoa, mistério, mito, desinformação, informação errada. O contra-esterço é algo fantástico, mas não é a única solução. E o que se vende por aí de cara é que o contra-esterço é a única solução para fazer curva. E hoje você vai aprender aqui comigo que não é verdade. Contra-esterço não é a única e exclusiva solução para se fazer curva. Então, atente para o que eu vou te falar, porque se você acha ou se você lê que o contra-esterço é a única coisa que você precisa para executar uma curva bem executada, ou se você aprendeu a fazer e começa a executar e agora você pensa: caramba, essa é a única forma de executar a curva, e agora eu já sei fazer curva porque eu aprendi o contra-esterço. Não é, e vou mais além. Você está correndo risco. Ponto. Tá bom? Eu vou te provar por A mais B por que que isso é verdade. Tá certo? Então vamos começar? Ó, eu separei de uma maneira muito didática para a gente bater um papo e eu tentar esclarecer o máximo que eu puder sobre o assunto, para que você não caia mais no conto da carochinha. Tá certo? Vamos começar te explicando o que é o contra-esterço. Ó, você que já sabe, tenha um pouco de paciência, eu agradeço a sua paciência, mas tem gente aqui que não sabe. E eu, como tenho esse tino de professor, tenho como manda a tradição de um bom professor, eu tenho que explicar para todo mundo e considerar que nem todo mundo sabe, tá bom? Então, pessoal, o contra-esterço. Antes de entrar no contra-esterço, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu queria falar sobre um efeito físico chamado efeito giroscópico, tá bom? Guarde esse nome, efeito giroscópico. Que diacho é o efeito giroscópico, Ângelo? O efeito giroscópico deixa eu ver como é que eu posso conceituar para vocês. O efeito giroscópico é uma força, deixa eu ver como é que vai ficar fácil de vocês entenderem. Ó, é uma força impingida em função da velocidade e é advinda justamente de algo circular. Então a gente está falando da roda da moto, tá? Da roda, o giro, esse ato de girar, ele cria uma força. Essa força se chama efeito giroscópico. E aí tem algo, tô tentando resumir para ficar assim palatável, pessoal, tá? E aí tem algumas coisas, ó, quanto maior é a roda, maior é a influência do efeito giroscópico. Então essa força advinda do giro da roda sobre o eixo, quanto maior a roda, maior o efeito giroscópico. O efeito giroscópico cria algumas coisas. O efeito giroscópico cria um excesso de peso, um excesso de não de peso, mas um excesso de direcionamento, melhor falando, pronto. O efeito giroscópico cria um excesso de direcionamento na roda. E a roda tende a se manter como ela está. A roda tende a se manter exatamente como ela está. Se você estiver perpendicular ao solo, eu fazendo com a mão, se eu tenho. Eita, nós, espera. Se eu tenho minha motinha aqui, deixa eu. Peraí que eu desmontei a moto. A motinha do Lego. Calma aí. Pronto. Ó, se a moto está em linha reta, se a moto está em linha reta, eita, ok? O efeito giroscópico tende a manter este movimento aqui em linha reta. Se a moto estiver curvada, o efeito giroscópico tende a manter a moto na direção curvada, curvilínea, tá bom? O efeito giroscópico, então, nada mais é do que um excesso de força advinda na velocidade de rodagem da roda da sua moto. E quanto maior é a roda, maior será a influência do efeito giroscópico. Coloque isso na sua cabeça. Essa é a primeira informação. Por que você está falando de efeito giroscópico? Porque o efeito giroscópico dificulta a tomada de curva, porque o efeito giroscópico dificulta a inclinação da moto.
Então, efeito giroscópico torna a inclinação da moto cada vez mais difícil. Quando você está em baixa velocidade, a percepção do efeito giroscópico é mínima, a ação do efeito giroscópico é mínima, você não sente tanto esse excesso de peso que tende a manter o eixo de rodagem da moto do jeito que ela está. Mas quando você acelera um pouco mais, aí sim, esse excesso de peso derivado da velocidade aparece e a moto quer ficar desse jeito. Ela não quer deitar. Ela tende a ter muita dificuldade para inclinar, tá bom? Por que que eu estou te dando esse conceito de efeito giroscópico? Porque o contraesterço é o jeito natural de você quebrar o efeito giroscópico. Então é através do contraesterço que você vai quebrar o efeito giroscópico. E é fundamental que você aprenda a quebrar o efeito giroscópico, senão a moto tende novamente, ela tende a ficar em momento retilíneo, paralelo, perpendicular ao solo, tá bom? Então é importante que você aprenda a quebrar o efeito giroscópico. E aí começam as coisas. Tá vendo? Eu falei para esse cara aqui, ó, que o jeito de quebrar o efeito giroscópico, agora eu aprendi o que é efeito giroscópico, é o contra-esterço. É, você tá certo. O jeito de quebrar o efeito giroscópico é o contra-esterço. Aí você fala assim: "Quer saber de uma coisa? Eu vou desligar isso aqui, porque eu já sabia e curva só se faz com contra". Não, 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 não. Para. Parou, vamos com calma, tá bom? Agora, dado o conceito de efeito giroscópico, segure aí com você, a gente vai definir o que é contra-esterço. Tudo bem? Ó, vem comigo. Contra-esterço. Vou definir da maneira mais simples possível, para que fique palatável para todos. Vou trazer a um nível menos físico, menos técnico, mas um nível mais usual, tá bom? Contra-esterço nada mais é do que você quebrar o esterço natural do seu guidão em função do momento curvi aí eu sendo técnico, desculpe, em função da curva que você quer fazer, é o momento curvilíneo, enfim, da curva que você quer fazer. Então, trocando a miúdos, ó, naturalmente, quando a gente pensa numa curva para a esquerda, a gente pensa em esterçar a roda para a esquerda. Ok? Então, naturalmente, na cabeça, usando um princípio cartesiano de observação, quando você pensa em tomar uma curva para a esquerda, você pensa naturalmente que vai acontecer isso aqui, ó. Você vai esterçar a roda para a esquerda. Isto é verdade quando a gente está falando em baixas velocidades. E aí começa a primeira coisa, tá? O que que é baixa velocidade quando a gente fala de contra-esterço? O que que é alta velocidade quando a gente fala de contra-esterço? Que tipo de curva a gente pode aplicar, que tipo de curva a gente não pode aplicar. Então vamos lá, baixa velocidade para o contra-esterço é abaixo de 30 por hora. Então 20, 10, 20 e até 30 por hora, a gente está falando de baixa velocidade. E na baixa velocidade, o momento natural de curva, o momento natural curvilíneo, ele advém disso aqui, ó, esterçar o guidão para onde se quer ir, ok? Esterça o guidão para onde se quer ir. Esse é o natural, tá bom? Só que na alta velocidade, já acima de 30 por hora, então já te dando aí a primeira informação. Contra-esterço dá para fazer acima de 30 por hora. Já começa daí, porque você escuta que o contra-esterço se faz com 50, 60 por hora. Negativo. 30 por hora já dá para fazer o contra-esterço, tá? Alta velocidade para o contra-esterço. Ah, pelo amor de Deus. Para o contra-esterço, ok? Nesta velocidade acima de 30 por hora, o melhor jeito de tornar mais leve o conjunto de frente da moto é você quebrar o efeito giroscópio. Como é que você faz isso? Aplicando o princípio do contra-esterço. Então, se o esterço natural da sua moto tende a ser a inclinação tende a ser advinda do giro de guidão para o eixo que você quer tomar. Então vai lá, quero tomar momento curvilíneo para a esquerda, eu vou colocar meu eixo de guidão para a esquerda, é assim que eu penso, cartesianamente, a moto vai fazer isso aqui. Mas acima dessa velocidade que a gente mencionou, não é isso que acontece. Acima dessa velocidade, o que eu quero que você faça é
ao contrário, tá bom? É óbvio, pessoal, ó, eu tô fazendo overreacting, eu tô subindo aqui o movimento demais, ó. Então, mais ou menos isso. Você quer fazer uma curva para a esquerda, ao invés de você esterçar a sua roda acima de 30, 40 por hora para a esquerda, eu quero que você esterce a sua roda para a direita. Assim começa o conceito de contra-esterço, tá bom? Então, contra-esterço nada mais é do que você desencontrar o esterço natural exigido pelo eixo da curva, no sentido de quebrar o momento advindo do efeito giroscópico, ou seja, quebrar a força advinda do efeito giroscópico. Como é que se faz isso, Ângelo? Ao invés de esterçar o seu guidão no sentido da curva, como cartesianamente eu sei que você pensa, eu quero que você faça o contrário, tá? Mais ou menos é isso. Então a gente definiu o que é contra-esterço e definiu qual é a física envolvida no contra-esterço. Tudo bem? Ao contra-esterçar, você quebra o momento do efeito giroscópico. Você não quebra, na verdade você enfraquece o momento do efeito giroscópico, porque você tira do efeito giroscópico o eixo que ele estava pré-determinado a cumprir em função da força que estava sendo injetada por conta da velocidade na roda. E quando você quebra isso, o efeito giroscópico tende a diminuir. E como ele tende a diminuir, quando eu quebro o efeito giroscópico, a moto tende a deitar no sentido contrário. Ponto. Tá bom? Ótimo. É essa a curva? É essa a definição? É essa a explicação física? É essa a explicação física. Eu gosto de ser pormenorizado, porque na minha cabeça o conhecimento, ele advém justamente do detalhe. Então quando eu te dou detalhe, você não escuta mais besteira por aí. É importante que você não escute besteira por aí, tá bom? Tudo bem? Agora vamos falar sobre aplicabilidade, usos e aplicações, e de que forma que a gente coloca o contra-esterço, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você se lembre, que o contra-esterço já é possível de ser aplicado a partir de 30 por hora, não de 50 ou 60 como a turma fala por aí. É a primeira coisa. Segunda coisa, na verdade, esta que eu falei foi a segunda, tá bom? A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se você não sabia o que é contra-esterço, você acabou de saber, então você tende a pensar o seguinte: cara, eu nunca fiz isso, eu não sei nem o que é isso. Eu tenho certeza que isso aí é difícil de aplicar, é difícil de fazer. Eu li comentários ao longo dessa semana de gente falando isso. Não, isso é coisa para cursos avançados, isso é não sei o que lá. Não é. E se eu te disser que você faz o contra-esterço, naturalmente? E se eu te disser que não dá para fazer nenhum tipo de curva acima de 30, 40 por hora sem o contra-esterço? E se eu te falar que você faz sem saber? Você vai falar: "Não, eu não faço". Você faz. E eu vou te dizer que você faz por um ato involuntário, porque é o seguinte, mesmo o efeito giroscópico tentando manter a roda em momento retilíneo, tentando manter a roda em momento retilíneo, o ato de entrar numa curva e o ato de você inclinar levemente a moto, o ato de você deitar um pouco o corpo, mesmo que você não perceba, e o ato do eixo da curva ser curvilíneo, o próprio nome já diz, isto faz com que o próprio efeito giroscópico comece a ser vencido. Então, automaticamente, sem que você perceba, já acontece um pequeno efeito de contra-esterço, quando você entra numa curva. Então, pessoal, sem que você perceba, você faz o contra-esterço. Qual que é a inteligência do contra-esterço? Quando você aprende o contra-esterço, a inteligência é você usar ele de maneira consciente e não mais inconsciente, tá bom? Então, ó, vamos quebrar o primeiro mito que se diz por aí. O primeiro mito é não saber o que é o contra-esterço, não saber quais são os efeitos físicos do contra-esterço. O segundo mito é achar que não sabe fazer o contra-terço, porque você sabe fazer o contra-terço. Pode ficar tranquilo, você sabe e faz o contra-terço. Ah, isso é mentira.
Do ponto de vista físico, não existe curva em cima de uma moto, sem um mínimo de efeito de contra-esterço. Então pode ficar tranquilo, tá bom? Onde se aplica o contra-esterço? Obviamente que você vai me falar na curva, porque faço curva que é uma beleza, porque eu aplico o contra-esterço. Você tem razão. O contra-esterço nasce naturalmente numa curva e o contra-esterço pode ser aplicado numa curva, naturalmente falando, ok? Posso aplicar o contra-esterço numa curva para melhorar a tomada na curva? Claro que pode, deve. Tem um momento certo, a gente vai falar sobre isso. Próximo uso do contra-esterço, em linha reta. Ué, como assim? Contra-esterço em linha reta? Como é que eu vou usar? Tá maluco? Como é que eu vou usar o contra-esterço em linha reta? Olha, a gente acabou de falar que o efeito giroscópico é o excesso de força em cima da roda. Foi isso que a gente falou? Muito bem. Quando eu aplico, quando eu estou girando aqui, ó, e tem esse excesso de força, eu aplico o contra-esterço, agora eu crio um momento de força nesse sentido aqui, ó, ok? E isso faz com que a moto tombe. E se eu usar o contra-esterço em linha reta para desviar das coisas em linha reta? E se eu usar este movimento aqui, ó, para que a moto desvie em linha reta? Pensa comigo, você está 80, 90 por hora. Aí de repente você se depara com um obstáculo na pista, alguma coisa que caiu do carro da frente, do caminhão, seja lá o que for. Você acha que você vai pegar aqui o guidão e vai contornar o obstáculo para poder chegar do outro lado? Não é assim que funciona. É óbvio que você vai usar o corpo, é óbvio que você vai fazer aquela jogada de quadril, e essa jogada de quadril provoca o contra-esterço, porque esta jogada de quadril nada mais é do que a quebra do efeito giroscópico acontecendo em momento retilíneo. Então é óbvio que você usa o contra-esterço, inclusive nessas situações. Então o segundo uso do contra-esterço é usá-lo em linha reta. E aí tem uma técnica, tem um exercício avançado, se chama push, que é um exercício que a gente ensina, principalmente em cursos policiais, para que você domine a questão do contra-esterço em linha reta, e ele é muito importante, tá? Um dia eu mostro para vocês. Aliás, eu vou começar a mostrar uns exercícios meus, eu fazendo, para que você entenda o que é um push, um exercício de contra-esterço, tá bom? Em linha reta, ok? Próximo uso do contra-esterço que eu acabei de falar para vocês aqui há pouco, mas eu quero deixar registrado. Contra-esterço já começa a acontecer, já começa a poder ser usado sem nenhum problema a partir de 30 por hora, tá bom? Não pense em usar o contra-esterço a 50, 60 por hora. E aqui agora, a gente antes de começar a entregar um pouco mais de problemática, eu quero então que você comece a pensar no seguinte: "Caramba, então eu aprendi que contra-esterço é a quebra do efeito giroscópico advindo da força em função da velocidade que a roda tem, a quebra do momento retilíneo, que é a tendência retilínea da moto de se manter em função dessa força, dessa velocidade. Eu aprendi que o contra-esterço nada mais é do que eu esterçar o guidão no sentido oposto, e ao esterçar o guidão no sentido oposto, vamos lá, ó, contra-esterço. Ao esterçar o guidão no sentido oposto, a moto deita no sentido que naturalmente eu achei que ela não ia deitar, já aprendi tudo isso, ok? Só que, pessoal, eu quero dizer para vocês que isto não é o único elemento de uma curva. E aí, hoje um amigo meu falou assim: "Cara, joguei num grupo lá, que a galera é apaixonada pelo contexto, acha que esse é o único elemento, e agora que vem o tchan. Eu vou te provar que não é o único elemento, tá bom? Espero que você escute o que eu vou te falar. Quais são os elementos de uma curva? Inclinação corporal, tração, atrito, área de contato dos pneus, contra-esterço, pleno domínio dos comandos e o efeito corporal advindo. O efeito corporal do jeito com que você se coloca na moto. Dá para contar. 7 mínimos elementos para se tomar uma curva com eficiência. E aí?
Você vai me falar que o consterço é um único elemento, sendo que existem 7 que eu acabei de te descrever? Não é o único elemento. Pare com isso. Para com isso. Para de falar isso. Para de falar que o consterço é o único elemento. Eu vou repetir para vocês, ó, os 7 elementos de uma curva, tá bom? Inclinação corporal, tração, atrito. Ah, tração e atrito é a mesma coisa. Não é. Área de contato do pneu, contra-esterço, todo o efeito da inclinação corporal advinda, enfim, e o posicionamento corporal, como você se coloca em cima da moto. São muitos elementos. Então, aquela história de: "Ah não, agora eu já sei fazer porque o contra-esterço é o único elemento", não é. Por que que é importante eu te dar os elementos de uma curva e por que é importante eu te dizer que o contexto não é a única coisa? E por que que é importante você, como o Américo está falando aqui, ó, ensinar que o instrutor dele ensinou a empurrar o guidão, mas não entrou na minha cabeça na prática. Achei mais fácil puxar o guidão. É uma série de coisas. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada aqui agora, Américo, e agora vamos começar a falar como é que funciona o negócio, como é que a bagaça funciona, tá bom? Então, quando eu aprendi o contra-esterço, o instrutor ensinou a empurrar o guidão, mas não entrou na minha cabeça na prática. Achei mais fácil puxar o guidão, mas uso com cuidado, pois ele é bem violento. Agora imagina que o Américo estava lá fazendo o curso presencial, né, Américo? E ele te ensinou a empurrar o guidão, e ele não te deu detalhes, porque a ponto do Américo falar para mim que acha violento, o teu instrutor não entrou no detalhe de quanto deve ser empurrado no guidão. Turma que tá me ouvindo, contra esterço, se você fizer isso aqui, ó, deixa eu fechar um pouquinho para pegar no telefone, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó, já era, caiu, caiu. Quanto eu devo empurrar? Milímetros. É um movimento milimétrico, cadenciado e lento. É um movimento milimétrico, porque eu não preciso de muita amplitude de movimento para quebrar o efeito giroscópico e o momento retilíneo da roda. Então, primeira coisa, você não sabe quanto deve jogar. E a tendência, como o Américo falou aqui, é você jogar além do que precisa. A tendência é você apertar o guidão, ou empurrar, ou puxar, seja qual for a técnica correta é empurrar, chama push, é empurrar o guidão. A tendência é você empurrar demais o guidão. E aí você vai ter um outro efeito que eu vou te falar agora, tá bom? Por que que o contra-esterço é um acessório? Porque a curva demanda tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Todos esses elementos, e o contra-esterço é um elemento acessório para ser utilizado. Porque eu parto do seguinte princípio: um, se naturalmente a curva já me propicia um momento de contra-esterço, acabei de explicar para vocês, eixo de curva, tomada, momento retilíneo entra em contato com o eixo curvilíneo, automaticamente a curva começa a propiciar para você um movimento de contra-esterço, natural. Primeira coisa, se a curva me ajuda a fazer isso. E se eu tenho 6 elementos antes do contra-esterço, por que que eu só vou usar o contra-esterço? Então essa é uma coisa que é fundamental para que você comece a parar a pensar, tá bom? Aí eu vou te falar o seguinte, vamos lá, ó, efeitos do contra-esterço, tá bom? Vou pegar minha motinha aqui, tô tentando ser didático, tá, pessoal? Efeitos do contra-esterço. Ao quebrar o momento retilíneo, opa, ao quebrar o momento retilíneo, ó, uma curva para a esquerda, tá bom? Ao quebrar o momento retilíneo e fazer a moto inclinar, que ela fica mais leve, eu quebrei toda aquela força exercida no momento retilíneo. Ao quebrar e fazer ela inclinar, automaticamente ela tende a descer o conjunto inteiro, moto e piloto. Atente para isso. Ela tende a descer o conjunto completo, moto e piloto. E eu tenho certeza que uma das coisas que você mais teme numa curva é isso aqui, ó. Você executa a curva e sai de lado, ó. Você executa a curva e a moto escorrega. Pense comigo uma coisa, a probabilidade da moto escorregar
quando ela tá deitada, assim, ó, só advém de uma coisa: falta do devido aspecto de toque do pneu no chão. E quanto menos toque de pneu no chão, menos atrito, e quanto menos atrito, menos tração. Eu não estou entrando em detalhe de aceleração, eu não estou entrando em detalhe de nada disso, tá bom? Eu estou falando o básico do básico. Na sua cabeça, o temor é real. E o temor existe de escorregamento do conjunto ciclístico na medida que você tenha pouco toque de pneu no chão. E quanto menos toque de pneu no chão, menos atrito, menos tração. Agora, vem comigo. Se você aplica o contra-esterço e a moto deita, a tendência é que você aplique o contra-esterço sempre a mais do que é necessário. Porque o contra-esterço justamente pede mínimos movimentos, mas a tendência é você ouvir sobre o contra-esterço, tentar fazer, a moto vai deitar e você nunca vai conseguir medir a quantidade que você realmente precisa aplicar para que a moto quebre esse efeito giroscópico retilíneo. E a tendência é que quanto mais você empurra o guidão, mais a moto deita. E quanto mais a moto deita, responde daí. Quanto de pneu toca no chão, queridão ou queridinha? Mínimo. Quanto mais a moto deita, menos pneu toca no chão. Isso é físico. Quanto mais a moto está em momento retilíneo, mais pneu toca no chão. Ah, então você está falando que para fazer uma curva eu tenho que estar com a moto retilínea? Óbvio que não. Moto retilínea não existe momento de curva. Mas o que eu estou te dizendo é que para fazer uma curva você tem que ter menos inclinação do que você acha que precisa ter. E cuidado, porque fazer o contra-esterço de maneira forte gera muita inclinação. Então, tendo muita inclinação, pouco pneu tocando no chão. Pouco pneu, menos efeito de atrito, menos tração, maior a probabilidade de escorregar. Ah, mas eu nem faço tanto assim. Sabe por quê? Porque quando eu coloco assim, eu coloco só um pouquinho. Só que é o seguinte, meu querido, você sobre a moto, você aplica o contra-esterço e você tende a descer. Só que a moto, o conjunto ciclístico desce e você também desce. Ou seja, é o peso da moto mais o seu peso. A tendência é que a moto realmente incline além do que ela precisa inclinar. Então, cuidado com esta besteira de falar e ouvir por aí que contra-esterço é a única regra para se tomar uma curva. Tem pelo menos 7 elementos para uma boa curva. Elementos que incluem, inclusive, necessidades do piloto, como postura corporal e o jeito de se colocar sobre a moto. Elementos que exigem toque correto nos comandos, elementos que exigem maximização de toque do pneu, elementos que exigem a quebra do efeito giroscópico, mas não deliberadamente só com contra-esterço. Tem outra forma de quebrar o efeito giroscópico e não é só o contra-esterço. Coloque isso na cabeça. Então pare de ouvir besteira e pare de se expor a risco, porque não é só o contra-esterço. Quando você aplica o contra-esterço, você tem um problema chamado problema de inclinação excessiva. E aplicando isso, aplicando o contra-esterço, tendo um momento de inclinação excessiva, você tende a ter menos atrito do pneu no chão. Olha, eu não estou falando sobre aceleração, eu não estou falando sobre intensidade de empurrar guidão, toque no comando, posição corporal, postura corporal, momento, ângulo, tomada. Não estou falando nada disso, estou falando de um elemento. Cuidado, não é o único elemento. Tudo bem? Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Vamos falar de MotoGP? Eu vou dar uma dica para vocês. Qual que é a dica? MotoGP você vê normalmente
um princípio de momento de curva advindo de um contra-esterço. Tem muitas fotos da MotoGP onde a moto está assim, ó, bem deitada, começa assim e depois de um tempo você tem um momento retilíneo, retilíneo ou até mesmo um momento curvilíneo do guidão. Isso é natural, tá? Então começa-se num contra-esterço, deita, 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 vai se desfazendo e naturalmente vai tomando um momento natural do guidão, tá bom? Mas tem um elemento ali, né? O início da coisa pode se começar por ali? Pode, mas não necessariamente se começa uma curva com contra-esterço. Necessariamente o que se usa para começar uma curva é a inclinação corporal. Ó, eu falei de contra-esterço que é um elemento, agora eu estou falando do segundo, inclinação corporal. Vou dar uma dica de fisiologia para vocês, tá bom? Que vocês nunca perceberam, ok? Vamos lá. Ó, contra-esterço, essa é a dica da noite, tá? Então você que ficou até agora, parabéns. Quem foi embora, perdeu. Contra-esterço. Acabei de falar que o contra-esterço é um momento de quebra do efeito giroscópio e consiste em justamente esterçar no ângulo contrário ao da curva e naturalmente por conta do peso advindo do efeito giroscópio ele tende a deitar a moto e você realiza a curva. Certo? Certo. Agora pensa comigo, ó, se você usar a técnica da inclinação corporal, à medida que você incline o seu corpo, à medida que você inclina o seu corpo, você tem um braço curvado e um braço com tendência a ficar retesado, reto, certo? E quanto mais eu deito, mais retesado o braço fica. E quanto mais eu deito, mais o braço retesado, que está grudado no meu corpo, obviamente, tende a puxar o guidão no sentido oposto, porque eu estou deitando. E o que que é isso? Contra-esterço. Então não é só aplicar o contra-esterço. É saber que um contra-esterço mal aplicado pode fazer a moto deitar além do normal. Um contra-esterço mal aplicado faz a moto deitar demais e faz eu me expor a mínimo toque de pneu no chão. Um contra-esterço mal aplicado faz o meu risco de escorregamento lateral aumentar, porque eu não sei quanto eu deitei a moto. Um contra-esterço mal aplicado faz com que a tração seja afetada em função do toque de pneu no chão. E por aí vai. O contra-esterço deve ser aplicado em um momento da curva, tá? Então o certo é tomar a curva do jeito certo, usar a técnica correta, que eu não vou entrar aqui agora porque não é uma aula de curva. E no meio da curva, se você perceber que tudo que você fez não está adequado, aí você encarta deliberadamente o elemento contra-esterço. Quando eu falo deliberadamente é estando no meio da curva, na tomada da curva e percebendo que o ângulo tangencial não é o adequado, você vai lá e aplica o contra-esterço. Essa é a ideia. Então é diferente, é tomar a curva usando todos os elementos que você precisa tomar e, na sequência, no meio da curva, percebendo que o momento tangencial não está adequado, você colocar o contra-esterço de maneira consciente. É diferente, pessoal. É diferente do que você já entrar na curva e aplicar o contra-esterço, como se o contra-esterço fosse a única coisa. Então, ó, preste atenção, ok? Fuja desta única explicação de curva. Curva é o contra-esterço que faz. Fuja disso. Vá buscar conhecimento de quais são os elementos de uma curva e como é que a gente faz uma curva e como é que a gente coloca esses elementos e como é que o contra-esterço conversa com esses elementos. Sem isso, pessoal, só fazendo o contra-esterço, anote o que eu vou falar. Você corre o risco de cair. E o pior, o contra-esterço, pegar minha motinha de apoio aqui de novo, ó. O contra-esterço, você aplica o contra-esterço, a moto deita até um certo ponto, né? E você começa a fazer o momento curvilíneo da moto. Beleza? Tranquilo? Ok. Mas se você aplicou menos do que você precisava,
vai chegar uma hora que aquele momento curvilíneo, ele precisa de mais inclinação e mais uma série de coisas. Só que você aplicou menos contra-esterço. A tendência do contra-esterço, inclusive, é funcionar até um certo ângulo. Depois daquilo ali, a tendência na moto é passar reto. Sabe por quê? Porque o contra-esterço, ele serve tão somente para quebrar o efeito giroscópico do momento retilíneo. Quebrado o efeito giroscópico, a moto começa a retomar de novo o momento retilíneo. Ela começa novamente a tomar momento retilíneo, efeito giroscópico, força excessiva advinda da velocidade. Se você fizer errado, vai faltar tangenciamento. Você pode cair ou passar reto. Não é a única técnica. Pare de falar e o pior, pare de dizer isso por aí. Tudo bem? Vá buscar conhecimento. 7 elementos para se fazer uma curva. 7 elementos concatenados, 7 elementos que devem ser organizados mentalmente, 7 elementos numa escala sequencial. Vai começar uma curva, pá, 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 contra-esterço se eu quiser. Contra-esterço é um acessório opcional. Como assim, naturalmente, fazendo algo em torno de inclinação corporal, o contra-esterço já sai, acabei de te mostrar aqui. Então, o contra-esterço aplicado de forma deliberada é um elemento da curva que pode ser aplicado ou não. Então, pare de falar besteira, tá bom? Desculpe ser muito franco com você, mas é que falta informação. E daí a gente termina falando coisa que a gente não sabe, tá? Mas até agora a ignorância te protegia, então você podia falar até agora sem problema. Agora não. Agora eu tô te falando que não é o único elemento. Quando você ouvir, fale assim: "Olha, não é o único elemento de curva, tem mais coisa, tem mais elementos de curva", tá bom? E de novo, essa aqui não é uma aula de curva, é uma aula específica sobre o contra-esterço, porque eu escuto isso o tempo todo, que contra-esterço já resolve a vida, que eu já sei fazer contra então, só que você está fazendo contra-esterço e usando outros elementos que você nem sequer se dá conta que usa. Então, cuidado, cuidado para você não cair, tá bom? E cuidado para você não subutilizar a capacidade de curva que você tem e cuidado para você não se perder numa curva em função de tanta coisa que você tem que lembrar. Ah, contra-esterço 60 por hora, guidão ao contrário. Ah, então eu tenho que empurrar ou eu tenho que puxar? E agora? Puxo ou que nem o nosso amigo falou aqui, eu puxo ou empurro? Ah, então quando eu puxo, quando você puxa, você faz um movimento muito forte. Quando você empurra, talvez você não empurre muito. Cuidado, meu instrutor lá fora, meu orientador, eu tirei o curso de instrução policial lá fora, ele falava: "Too much in the head". Ele falava: "Muita coisa na cabeça". É muita coisa na cabeça, é mais simples, é mais eficiente, tá bom? O correto, Josélio, é empurrar o guidão, não é puxar o guidão. Quando você puxa o guidão, você tende a puxar o guidão com mais força. Quando você empurra o guidão, você tem um momento gradativo de inclinação. Mas cuidado, não é só empurrar o guidão, tá bem? Que mais? Vamos lá, ó. Tá bom? Eu fui. Um abração, pessoal. Fui, vou embora. Tchau, tchau.